escreveu Mateus, capítulo 16, versículos 13 até o versículo 20. Mateus 16, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que lida já é a Vox Dei, a voz de Deus direcionada aos nossos corações. Tua palavra nos diz que as ovelhas de Cristo ouvem a voz do seu pastor e reconhecem a voz do seu pastor. Ó Deus, que as nossas atenções, o nosso coração estejam nesse instante inteiramente voltados para a tua palavra, para aquilo que tu queres, ó Deus, aplicar a nós essa noite. Nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, será que Jesus é apenas mais uma personagem bíblica? Essa é a indagação que eu quero começar, ou quero fazer no início desse sermão. Será que Jesus não passa de mais uma personagem bíblica? De acordo com um dos maiores teólogos ingleses do século passado, o reverendo C.S. Lewis, Jesus é tudo ou nada. Ou Jesus é tudo o que ele afirmou ser, ou Jesus é o maior charlatão que já pisou em toda a face da terra. Não há um meio termo. Ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada. E nessa noite eu quero falar de uma das doutrinas fundamentais da igreja cristã, que é sobre cristologia, sobre Cristo. Nada mais pertinente do que numa noite de ceia, quando nós olhamos para a cruz, vazia, e ali está impressa toda a obra do Senhor. A nossa temática nessa noite é sobre a pessoa de Cristo, como algo central na nossa fé. A pessoa de Cristo é central na fé dos crentes. E nós vamos falar sobre a pessoa e a obra dele. E discorrer sobre a pessoa do Senhor significa explorar quem ele é. Propalar sobre a sua obra é dizer o que ele fez por nós. E a ceia, como o próprio Senhor Jesus disse, é um memorial do que ele é e do que ele fez pelo seu povo, pela sua igreja. Então, a primeira consideração que eu quero fazer, serão apenas duas. A primeira delas é que Cristo é o que disse ser. Cristo é exatamente o que ele disse ser à luz dos evangelhos. Veja aqui nos versículos 16 e 17. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É inegável que Jesus de Nazaré existiu e foi uma pessoa boa. Isso é inegável. Mas será que essa figura de Jesus se limita a apenas isso? Jesus não foi como qualquer outro homem
de obras notáveis e ensinos inspiradores. Jesus foi muito mais do que isso. Jesus foi judeu e viveu na Palestina do primeiro século, durante o reinado de Augusto César. O povo de Israel, naquela circunstância, estava oprimido e humilhado por dominadores pagãos, o que acabava afligindo não só a sua vida social, mas as suas almas. Eles ansiavam pela liberdade e governo próprios. Eles ansiavam por isso. Jesus era descendente do destacado e reconhecido mundialmente rei Davi. Nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré, um local isolado e desprezado. Não tinha prestígio e nem distinção essa cidade. Nazaré era um lugar atrasado, sem muita sofisticação, em que a tecnologia chegava de forma tardia, havia um delay naquela cidade, as coisas não chegavam na hora certa, no tempo certo, como em outros lugares. Ele trabalhou como carpinteiro até os 30 anos de idade. E após os seus 30 anos, durante 3 anos, ele viajou por várias cidades da Judéia. Disciplinou um pequeno grupo de 12 homens, que no final só sobraram 11. Ensinou nas sinagogas e também para multidões que o seguiam naquelas cidades. E esta gente o acompanhava principalmente por causa do seu poder para curar e porque Jesus expulsava demônios. Então isso chamava a atenção das multidões. O espetáculo sempre chama a atenção das multidões. Mas Jesus tinha um diferencial em relação aos seus contemporâneos que pregavam a multidões. Jesus não falava como os líderes de seu tempo, como os religiosos de seu tempo, mas Jesus falava como quem tinha autoridade. É o que os evangelistas vão destacar nos seus evangelhos. Ao passo que ganhou muitos seguidores, ganhou muitos inimigos. Muitos inimigos. E por causa da inveja da sua popularidade, os líderes religiosos conspiraram matar a Jesus. Essa é a verdade nua e crua, irmãos. A morte de Jesus é produto da inveja de alguns líderes religiosos de seu tempo, porque não suportavam a popularidade que aquele nazareno de uma cidade desprezada estava ganhando em seus dias. Dentre as principais acusações que pesavam sobre o Senhor, nós destacamos ser igual a Deus e a rejeição das leis daqueles falsos líderes como leis inventadas por homens para manipular consciências. E outras acusações pesavam sobre ele também. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa pergunta divide toda a humanidade. Jesus fez essa pergunta aos seus seguidores no texto que nós acabamos de ler. E não foi suficiente os seus seguidores mencionarem as ideias e as opiniões que existiam naqueles dias sobre a pessoa de Jesus. Hoje muito se é falado sobre Jesus. Muito. É um assunto que ainda está em pauta e está em alta nos nossos dias. Mas Jesus, no versículo 15, se dirige aos seus discípulos e diz, ou pergunta, indaga, quem vocês pensam que eu sou? É isso que importa. Não é o que o mundo pensa sobre Jesus, o que as pessoas estão falando sobre Jesus. Mas de que maneira Cristo se revelou à sua igreja e ao seu povo. Durante o ministério terreno de Jesus, as pessoas tiveram concepções equivocadíssimas sobre a sua pessoa. Em nossos dias, essas concepções perduram. Alguns pensam que Jesus não é nada além do que apenas um grande mestre iluminado e um profeta como outro qualquer. Jesus não é só isso. Jesus é mais do que isso. Não surpreende as discussões e concepções equivocadas que se seguiram poucos séculos da ascensão do Senhor. O cristão italiano chamado Apolinário, no século II,
ele, falando sobre Cristo, ele dizia que Cristo era um ser que estava utilizando uma carcaça humana, um corpo humano, de fato um corpo humano, porque isso era inegável. Ele era uma pessoa, ele nasceu numa cidade, ele cresceu numa família, ele tinha irmãos, ele tinha irmãs, então ele não era um fantasma. Ele era um ser humano, ele tinha um corpo. Então era um ser numa carcaça humana, mas que havia recebido um transplante de mente e espírito de divindade. Essa era a concepção de Apolinário, que foi um dos grandes no século II da igreja, um dos pensadores da igreja cristã. Eu quero só chamar a atenção aqui para Hebreus, capítulo 2, que repele esse tipo de concepção da pessoa do Redentor, de quem ele é. Hebreus, capítulo 2, versículo 17, nos diz o seguinte: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, Jesus não era um espírito divino que fora transplantado numa carcaça humana. Ele era 100% homem e 100% Deus. O monge turco, chamado Nestório, no século V, afirmou que a pessoa de Cristo eram duas pessoas separadas, o divino e o humano. Jesus tinha duas personalidades. Em alguns momentos ele era muito humano, e em alguns momentos ele era um ser divino, como crianças siameses. Já viram isso? Que nascem presas umas às outras no mesmo corpo, só que têm mentes diferentes. E dependendo do caso, precisa ser feita uma cirurgia para que essas crianças sejam separadas e tenham as suas vidas independentes umas das outras. E ele imaginava que Jesus era esse tipo de ser, que tinha duas personalidades. A Bíblia não dá margem para esse tipo de conceito da personalidade de Jesus. Somente em 451 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia, estes equívocos foram dissipados, foram corrigidos. E na súmula daquela reunião, eu vou citar aqui: Jesus tem duas naturezas, perfeita em divindade e perfeita em humanidade. Em tudo, ele é como nós, em nossa humanidade, exceto que não tinha pecado, pois possui essência de Deus. Jesus, portanto, é plenamente Deus e plenamente homem, e isso para sempre, plenamente homem e plenamente Deus. Há pessoas que se apegam a Jesus apenas no que diz respeito às suas obras, àquilo que Jesus pode fazer por elas, mas negam o Filho de Deus, ou negam que o Filho de Deus deve ser obedecido, deve ser adorado. O nosso culto é a Trindade. O nosso culto é ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós adoramos a esse Deus triuno. Muitos negam que esse Filho tem que ser adorado como Deus. A nossa adoração a Ele emanará das convicções que alimentamos da sua verdadeira identidade. Um cristianismo sem Cristo, esse Cristo divino, sobrenatural e todo-poderoso, é inútil, para nada serve. A frequência regular aos trabalhos da nossa igreja, os bons costumes da fé, até mesmo a entrega dos nossos dízimos, uma moralidade biblicamente orientada, vai depender da visão que temos da pessoa do Redentor. Vai depender muito disso. Se eu estou na igreja para agradar o pastor, se eu estou na igreja para agradar a alguém que não seja Deus, que não seja Cristo, algo está errado com a minha vida. Eu estou aqui para agradar a esse Cristo, que um dia pagou um preço de sangue para a remissão de minha vida. Vivemos dias em que as pessoas publicam por aí, irmãos, muitas biografias próprias, ainda vivas, elas escrevem as próprias biografias. E vejam que
essas biografias são altamente tendenciosas, porque não tem tantas críticas realísticas sobre elas mesmas nas próprias biografias. Conhecemos as histórias de grandes homens, homens que tiveram vidas com sofrimentos inspiradores e um ensino moral incontestável. Grandes homens na história da igreja que entregaram suas vidas por uma causa. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós não dedicamos as nossas manhãs, nós não dedicamos as noites de domingo para cultuar essas pessoas, para lembrar da vida dessas pessoas. Nós não temos uma ceia para essas pessoas, porque a nossa fé se fundamenta no Senhor da igreja, que é Cristo. E veja que esse Cristo é o grande homem, ou Deus homem, que deve ser venerado e adorado pela igreja dele até a sua volta e depois dela também. Então, ele é quem disse ser. Jesus é de fato quem disse ser nos evangelhos. Ente santo, que veio das alturas, o Filho amado de Deus, o Pai, e a expressão o Filho amado indica que ele é diferente de qualquer outro que já existiu ou possa existir. Ele é maior do que qualquer pessoa que já passou sobre a face da terra. Ele é poderoso sobre as adversidades da vida humana, as enfermidades, a opressão maligna e os elementos da natureza, como ficou evidenciado nos evangelhos. Ele está sobre todas estas coisas. Ele e o Pai são um. Ou seja, Cristo é Deus, o Filho. Foi 100% homem, e nesse 100% homem, sentiu fome, sentiu sede, sentiu exaustão, experimentou as emoções humanas, pranteou a morte de um amigo querido e próximo, ou seja, ele passou por todas as situações que nós, como seres humanos, passamos. Mas uma outra consideração que quero fazer sobre o Senhor é que Cristo consumou a maior obra de redenção da história. Não existe uma obra de redenção na história do mundo que seja comparável ao que Cristo fez na cruz do Calvário, naquela tarde trevosa. Não existe. Não existe redenção maior do que esta. Veja aqui o versículo 18. É a primeira vez nos evangelhos que surge a palavra igreja. É a primeira vez na Bíblia que surge a palavra igreja. E depois a igreja se tornou essa comunidade que congrega os santos redimidos. É a primeira vez. E Jesus diz a Simão Barjonas, ou a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já eram prelúdios da consumação do tetelestai, está consumado, de Cristo na cruz do Calvário. Já eram prenúncios. Como a pessoa de Cristo se relaciona diretamente com a sua obra, irmãos. Um exemplo, a sua humanidade. Por que a humanidade de Jesus é importante para a igreja cristã? É importante por causa da finalidade da sua missão. Representar a humanidade caída diante de Deus. Foi como nós, em todos os aspectos da nossa humanidade, terrenos, gloriosos, indelicados e difíceis. Possuía fraquezas e desejos que tornam um indivíduo humano. A diferença, como diz o Concílio de Calcedônia, é que ele não tinha pecado. Não havia pecado algum do Cordeiro de Deus. Nas Escrituras, Jesus não é bondade aparecendo na história do mundo, mas a bondade triunfando sobre o pecado. É por isso que ele é muito diferente do que qualquer guru que já apareceu ou possa surgir na história do mundo. Jesus não é apenas um exemplo de bondade, de moralidade, de ética a ser seguido. Jesus é a bondade, a misericórdia de Deus triunfando de uma vez por todas sobre o pecado. É a história da impiedade e da morte sendo efetivamente ou definitivamente repelidas, depostas e vencidas pelo homem sobrenatural que veio do céu,
mas nasceu sobre a terra. Essa foi a obra que Jesus veio realizar. Percebam que quando o homem caiu no jardim do Éden, o seu relacionamento com Deus foi bloqueado. O relacionamento com os seus semelhantes se tornou difícil. Até mesmo a relação com a criação ficou hostil. O pecado criou o ódio e a animosidade na história do homem. As guerras que temos até nos nossos dias, no século 21, os genocídios, a limpeza étnica em algumas situações, continuam a existir nos nossos dias. E esse legado é de quem? Do pecado. As Nações Unidas não vão conseguir resolver todos os conflitos do mundo, irmãos. Não existe um congraçamento mundial que resolva isso. Não existe. A própria criação está sob a maldição por causa do pecado do homem. Quando nós vemos os terremotos, os furacões e outras catástrofes naturais, temos a convicção de que parece que a criação está em guerra consigo mesma e com o homem. A criação foi sujeita à vaidade por causa do nosso pecado. E como que isso pode ser corrigido? Quem poderá nos salvar disso? Quem pode nos trazer uma paz que seja efetivamente duradoura e não momentânea, que dure uma década ou duas, mas uma paz que dure por toda uma eternidade, uma paz que traga segurança aos nossos corações? Eu quero chamar a atenção para um texto que nessa semana me intrigou muito, além desse que eu estou tomando como base para a nossa mensagem, que está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10, que nos diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir ou unir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Os céus e a terra foram unidos numa pessoa, em Cristo Jesus. Cristo é a chave da história toda. Quer uma paz duradoura? Quer equilíbrio? União com Cristo. E a igreja pode começar a experimentar isso na sua vida agora, no tempo presente. No momento do chamado escatom no grego, da consumação, nós vamos ver todas as coisas sendo unidas em Cristo. A palavra de Deus nos fala que quando Cristo voltar, será um dia inconfundível, porque todo olho o verá. Todo olho verá Cristo voltando. Cristo irá voltar sobre as nuvens dos céus, ou seja, não tem quem não possa vê-lo voltando. E quando ele voltar, ele vai unir todas as coisas de uma forma plena. O que estava acontecendo na cruz, irmãos? Quando Cristo morreu, estava acontecendo algo ali. A evidência de que, de fato, ele não veio para nos condenar, mas ele veio para nos salvar. Como Cristo estabelece a sua paz? Ele deu a si mesmo no lugar de pecadores. Como que ele pode fazer isso, irmãos? Porque ele se tornou um de nós, em todas as situações da vida humana. João capítulo 1, versículo 14 nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Deus Emanuel esteve entre nós. Por isso que ele pôde estar ali em nosso lugar. Como que ele conseguiu enfrentar a ira de Deus de milhões e milhões de pecadores? Como que isso foi possível? Suportar tamanho sofrimento? Porque ele é Deus. Só por isso.
Então as duas naturezas estavam unidas e não havia possibilidade de separá-las naquela tarde de trevas. Ele efetivamente morreu a nossa morte. E quando contemplamos o grande quadro de quem é esse Jesus, a sua obra, nós ficamos maravilhados. Nós ficamos impressionados. Como que alguém fez o que ele fez, sem nem nos conhecer plenamente ainda ou ter comunhão conosco. O apóstolo Paulo fala que ele foi imolado quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Como que ele foi capaz de fazer tudo isso? Então Cristo é superior, irmãos, a tudo o que já existiu ou existirá nesse mundo. Abraão foi apenas um servo de Deus, amigo de Deus. Moisés foi um profeta em nome de Deus, comissionado por Deus. Maomé não passou de um homem, nada além disso. Maomé foi apenas um homem. Buda foi apenas um mestre, nada além disso. Ele não morreu por ninguém. Confúcio, um físico moral, nada além disso. Joseph Smith, fundador do mormonismo. Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhas de Jeová. Dentre tantas outras seitas existentes no mundo. Estes homens foram tão pecadores quanto eu e você. Tão pecadores quanto eu e você. Não há nada nesses homens que possa nos salvar. Nada. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas filosofias podem nos salvar. Assim como nós, eles também são culpados diante de um Deus que é santo. Somente Jesus, irmãos, só Jesus pode salvar. Somente Ele oferece uma ajuda que está muito além deste mundo, muito além de qualquer denominação, muito além do que qualquer magnetismo de um grande líder. Só Jesus. Só Jesus morreu. E só Jesus ressurgiu dos mortos. Só Jesus pode nos unir e unirá todas as coisas a Ele mesmo. E nós cremos em Jesus. Pela maravilhosa graça de Deus, nós achamos vida em Jesus. Então essa noite eu falei sobre a pessoa de Cristo como algo central na nossa fé. Cristo é de fato o que disse que era. Cristo consumou a maior obra de redenção da história da humanidade. Não existe nenhum grande feito redentor que se equipare à obra de Cristo. Então, a pessoa e a obra de Cristo devem ser mantidas juntas, estão interligadas. Não podemos compreender a importância de uma sem a outra. Quando atentamos para estas doutrinas, nós percebemos que Jesus é muito diferente do que qualquer outra personagem que já existiu na Bíblia. João 5,39, o Senhor Jesus fala para aqueles líderes religiosos que eles deveriam atentar para o que as Escrituras diziam, e eles estavam certos em fazer isso, porque as Escrituras falavam a respeito dele, de Cristo. Então não existe na história bíblica ou na história humana uma personagem comparável a Cristo. Ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus, ele veio fazer, ou ele veio a este mundo fazer o que ninguém poderia fazer por nós. Ninguém. E hoje, 2000 anos depois da sua ascensão, um homem que nunca viajou mais do que algumas centenas de quilômetros além da sua terra natal. Não descobriu nem as Américas. Esse homem alcançou pessoas em todos os continentes do nosso planeta. O Império Romano, sob o qual nasceu e foi morto,
sucumbiu há muito tempo. O gigante Império Romano, o indestrutível Império Romano, já acabou. Não existe mais. No entanto, o número de seus seguidores somente cresce mundo afora. Quase 2 bilhões de pessoas no mundo se declaram seguidoras de Jesus. De 11, 2 bilhões de pessoas em nossos dias se declaram seguidoras de Cristo. Então, que o Senhor possa, essa noite, revitalizar em nós o amor. Eu não gosto de usar muito essa expressão, mas a paixão pela obra de Cristo, pela pessoa de Cristo. Somos pequenos Cristos. Nos assentaremos à mesa desse Cordeiro, que a nossa fé seja revigorada, que o nosso ânimo seja revigorado e que continuemos a propalar essa obra de redenção. E quando eu falo de 2 bilhões de seguidores, nós estamos vendo o cumprimento da promessa que o Senhor fez aqui a Pedro. E nós vamos encerrar com a leitura desse versículo 18 do capítulo 16. Vamos ler juntos. Após a leitura desse versículo, nós vamos cantar o hino 266, Rude Cruz, e eu quero convidar os irmãos presbíteros, senhores presbíteros, nosso conselho, a estarem conosco aqui à frente, para nos ajudar na distribuição dos elementos da mesa do Senhor. Leiamos juntos, Mateus capítulo 16, versículo 18. Juntos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.